Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre
aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é, precisamente, o sumo sacerdote que nos convida, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu os sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira armada pelo Senhor, e não por uma humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que, tendo algo a oferecer, na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto, que é a cópia e a sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, fazem tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do salmo será: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis que não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizer quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Concluído o ciclo do Natal, iniciamos o tempo comum. E durante a liturgia do tempo comum, pela leitura semi-contínua da Palavra de Deus, nós acompanhamos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a vida pública, Jesus se ocupou de anunciar o Evangelho, ou seja, de anunciar a chegada do Reino de Deus. E alguns elementos caracterizam a chegada do Reino de Deus. Primeiro, a proclamação da Boa Nova. Jesus traz uma boa notícia, a cura dos doentes, aqueles que estão enfermos são curados, aqueles que são oprimidos pelo demônio são libertos, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. São sinais que Jesus realizou, tendo em vista revelar que o reino de Deus está entre nós. Durante o tempo comum, nós vamos acompanhar inúmeros sinais que Jesus realizou com a intenção de revelar que o reino de Deus chegou. E nós somos convidados a participar do reino de Deus. E a nossa participação está atrelada ao reconhecimento de Jesus como o Salvador, o Filho de Deus. O Evangelho de São Marcos, de maneira especial, se ocupa de responder à pergunta: quem é Jesus? E durante todo o Evangelho, São Marcos vai indicando que Jesus é o Filho de Deus. Hoje nós encontramos no Evangelho os espíritos maus caíam aos pés de Jesus e diziam que ele era o Filho de Deus. Porém, Jesus não permite que os demônios revelem que ele é o Filho de Deus. Eu já expliquei em outras oportunidades o motivo pelo qual Jesus censura os demônios, porque Jesus não quer que eles revelem que ele é o Filho de Deus. Fazendo uma rápida síntese, Jesus impede os demônios de revelar que ele é o Filho de Deus, para que os demônios não confundam os discípulos, as multidões. Eles ainda não têm clareza sobre a verdadeira identidade de Jesus, o Messias. Qual é o risco que corre-se revelando que Jesus é o Filho de Deus neste momento? Eles passam a associar Jesus ao Messias que veio simplesmente para curar as pessoas que estão sofrendo com as enfermidades corporais.
Jesus não foi enviado para curar a humanidade das enfermidades corporais. A missão de Jesus ultrapassa as curas físicas. Ele de fato realizou e pode realizar. Mas a missão de Jesus não está restrita à cura física. A missão de Jesus é salvar a humanidade da morte eterna. Eu chamo a atenção para essa dificuldade que muitos têm de conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Eu acredito que se eu fizesse uma pergunta para cada um, quem é Jesus? Com facilidade todos responderiam. Nós temos inúmeras respostas. Por exemplo, com certeza alguns diriam: Jesus é o enviado de Deus que veio para nos salvar. Jesus é o Filho da Virgem Maria. Ele foi gerado no seio de Nossa Senhora por obra do Espírito Santo. Todas essas respostas nós temos na ponta da língua. Mas não é essa resposta que nós somos chamados a dar. Porque na prática, nós vamos observando que essas respostas que são verdadeiras, na prática, elas não significam muita coisa para nós. Por exemplo, nós precisamos entender que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que veio para nos salvar. Quando nós passamos por uma tribulação, alguns passam a questionar Deus: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou doente? Por que a minha família está passando por essa dificuldade? Isso é próprio de alguém que ainda não conheceu a verdadeira identidade de Jesus. E na meditação a respeito de como conhecer a identidade de Jesus, eu cheguei a uma conclusão. Nós só conheceremos quem de fato é Jesus quando nós compreendermos que nós somos filhos livres de Deus. Livres no sentido que Deus nos fez pessoas livres. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Vou explicar o que isso significa na prática. Quando nós reconhecemos que nós somos filhos de Deus e fomos criados por Deus livres, nós compreendemos que nós somos responsáveis pela própria vida. Existem muitas coisas que acontecem que nada mais são do que consequência das escolhas erradas que nós fazemos. E como nós temos a propensão de buscar sempre um bode expiatório, nós queremos sempre encontrar alguém para justificar alguma coisa que está acontecendo. Se alguma coisa aconteceu, rapidamente nós procuramos alguém para culpabilizar a pessoa. Quando nós descobrimos que Deus nos fez pessoas livres, portanto nós somos responsáveis pela nossa própria vida, isso nos ajuda a entender como Deus atua na nossa vida. Porque às vezes nós temos a impressão, ou nós temos no imaginário essa ideia, que Deus pode controlar todas as coisas. É claro que Deus é todo-poderoso, mas nós não podemos esquecer que Deus nos fez pessoas livres. Nós somos livres. Nós podemos fazer as escolhas. Deus nos ama tanto que Deus não quis ter escravos. Quem controla a vida é o Senhor, e o Senhor dos escravos, aquele que vai dando ordem. Deus não nos fez um cachorrinho adestrado que vai obedecendo a ordem do seu instrutor, do seu dono. Nós fomos criados e fomos criados por Deus com amor, e Deus nos fez pessoas livres, e nós podemos fazer as nossas escolhas. Quando nós compreendemos que somos filhos de Deus e fomos criados pessoas livres que fazem as escolhas, nós começamos a entender melhor quem de fato é Deus. Quando nós assumimos essa responsabilidade diante da vida, porque sabemos que somos livres, nós deixamos de responsabilizar a Deus, nós deixamos de transferir as responsabilidades para Deus, nós deixamos de deixar tudo para Deus e nós passamos a fazer aquilo que precisamos fazer. Vou dar um exemplo. Eu posso desenvolver uma doença como consequência de uma vida que eu fui vivendo de forma desregrada. Eu não cuidei
corretamente da minha saúde, passei uma vida sedentária, comendo de forma desregrada, e depois eu posso desenvolver uma doença. Deus não é responsável pela doença. Como eu não administrei corretamente a minha vida, eu posso desenvolver muitas coisas, como consequência de um uso errado da minha liberdade. O que alguns fazem? Quando chega a doença, responsabiliza Deus, mas se esquece que a consequência de uma vida irresponsável que eu vivi pode acarretar doenças. Estou dando um exemplo, mas outras coisas na nossa vida. Portanto, nós precisamos tomar consciência que as nossas escolhas, ela têm consequências. As escolhas que nós fazemos, elas terão consequências. Deus nos fez pessoas livres, e quando nós temos consciência que nós somos pessoas livres, nós reconhecemos a verdadeira identidade de Deus. Nós paramos de responsabilizar a Deus pelas coisas que acontecem. Nós paramos de transferir a responsabilidade para Deus. Nós paramos de tratar Deus como se Deus fosse um garçom que está para nos servir. Nós paramos de nos referir a Deus como se Deus fosse um subalterno e que Ele tem que fazer tudo aquilo que nós pedimos. A nossa relação com Deus, ela passa a ser uma relação marcada pelo amor. É uma relação filial com Deus. Aquilo que Jesus hoje está dizendo no Evangelho, isso é, proibindo os demônios de revelarem quem Ele é, isso serve para nós. Porque às vezes nós pensamos que sabemos quem de fato Deus é, mas quando as coisas acontecem na vida, nós constatamos que ainda não conhecemos a Deus, que não conhecemos a verdadeira identidade de Deus. Algumas pessoas dizem assim no velório, para tentar consolar a pessoa que está chorando a morte do ente querido: Deus diz assim. Isso é próprio de alguém que não conhece a verdadeira identidade de Deus, porque Deus não é o Senhor da morte, Deus é o Senhor da vida. Deus não quer a morte de ninguém. A morte entra no mundo como consequência do pecado. Ela faz parte da vida do ser. O ser vivo é passível de morte. Não é Deus que quis a morte. A morte, como nos ensina a doutrina da igreja, ela é o salário do pecado, mas não é vontade de Deus. Vejam que se nós soltarmos com sinceridade o nosso coração, nós perceberemos que muitas coisas que nós dizemos a respeito de Deus não correspondem com aquilo que Deus é. Como os pais dizem para os filhos: não faça isso, Deus castiga. Quem disse que Deus castiga? Se nós lemos os evangelhos, em nenhum momento nós encontramos Jesus castigando alguém. Quem disse que Deus castiga? Perceba que nós temos uma série de conceitos a respeito de Deus que são conceitos equivocados. E às vezes nós propagamos um Deus que nem existe. Esse Deus não existe. O Deus revelado por Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. E é este Deus que nós temos que conhecer. Portanto, desconfie sempre da imagem que você tem de Deus. Porque toda imagem que nós construímos de Deus, ela será sempre insuficiente. Tudo aquilo que nós podemos pensar a respeito de Deus será sempre insuficiente para descrever o que Deus é. Quem nos revela a verdadeira face de Deus? Você quer conhecer a verdadeira face de Deus? Nós precisamos ler o Evangelho. Porque Jesus Cristo nos revela a verdadeira face de Deus. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. É Jesus que nos revela, como nos ensina a carta aos Hebreus, a substância de Deus, a essência de Deus, ou seja, aquilo que Deus é. É Jesus quem nos revela a verdadeira essência de Deus. Irmãos e irmãs, o convite que a liturgia de hoje nos faz, através do Evangelho, é um convite para conhecer melhor quem é Deus. Não se convença que você já conhece de fato quem é Deus. Nós precisamos buscar todos os dias descobrir a verdadeira identidade de Deus. E na medida que nós vamos descobrindo a verdadeira identidade de Deus, nós passamos a viver a vida com mais leveza. Às vezes nós temos um conceito de Deus muito pesado. Um Deus que fica como um guarda nos vigiando, preparado para atirar em nós e tirar a nossa vida.
São visões erradas que nós vamos carregando de Deus e que mais atrapalham a nossa relação com Deus do que facilita a nossa relação com Deus. Será que aquele Deus que nós temos e trazemos dentro de nós é o Deus revelado por Jesus Cristo? Será que nós temos ao menos uma ideia correta a respeito de Deus? Aquilo que nós temos, as impressões que nós carregamos de Deus, realmente corresponde à verdadeira identidade de Deus? Tomemos cuidado, porque muitos falam de Deus, mas nem sempre aqueles que falam de Deus apresentam uma imagem correta de Deus. E como disse, por mais que nós tentemos falar de Deus, será sempre insuficiente, porque Deus é muito mais do que aquilo que nós podemos falar a respeito dele. O que nós devemos fazer? Nós devemos buscar na oração, na leitura dos evangelhos, da palavra de Deus, esse encontro com Deus que vai se revelando a nós. E Deus se mostrou a nós, especialmente em Jesus Cristo. Cuidado, porque às vezes a imagem que nós temos de Deus, os conceitos que nós temos de Deus, não correspondem com aquilo que Deus é. E por isso nós dizemos um monte de coisas sobre Deus, mas que não corresponde com aquilo que Deus é. Como alguns exemplos que eu dei. Deus fez assim, Deus castiga, Deus vai pesar a mão sobre você. São conceitos, ideias que não correspondem com aquilo que Deus é. Deus revelado por Jesus Cristo é diferente de tudo isso que muitas vezes nós pensamos a respeito de Deus. O que nós precisamos fazer? Buscar todos os dias descobrir que nós somos filhos livres de Deus. Deus nos criou pessoas livres. E muitas coisas que acontecem na nossa vida e na vida dos nossos familiares e amigos é consequência das más escolhas que todos nós fazemos. Nós sofremos algumas coisas porque nós escolhemos errado, porque nós fizemos a opção errada, ignoramos a voz de Deus. Que Deus nos ajude a viver como filhos livres e vivendo de forma correta a nossa liberdade, nós possamos buscar sempre orientar a nossa vida conforme os ensinamentos de Deus. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo manifestou-se como Filho e enviado de Deus, que vem curar quem está doente e libertar do demônio. Oremos ao Pai Celeste, dizendo: livrai-nos de todo mal, Senhor. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente revelem aos homens de hoje o Senhor Jesus como aquele que vem salvar e curar quem sofre. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Para que todos os que Deus escolhe para servir não tenham inveja de quem tem mais qualidades e, sobretudo, não me façam mal, nem no mal. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Para que os jovens dos vários grupos e movimentos sejam amigos do coração, como Davi e Jonatas, e se defendam uns aos outros quando houver perigo. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Para os que sofrem de algum padecimento, corram para Jesus a fim de tocar e sejam curados dos males que os afligem. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Comunidade paroquial e todos os que andam tristes e abatidos recuperem as forças da oração feita a Jesus. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Rezemos pelos aniversariantes Felipe Ferreira, Peregrina Arcas. Rezemos pelos doentes Wanda Arcas, Leonardo, Galéria, Dagmar, Janaína Messias e Elisa Prado. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Senhor nosso Deus,
sejamos livres de todo mal e de todo pecado. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Borgônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. José Dias. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não temeis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. O reino de Deus que tiras o pecado do mundo.
Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
santificai-nos, salvai-nos, livrai-nos, purificai-nos, confortai-nos, exultai-nos, escondei-nos, e o de vós me afaste, defendei-nos, chamai-nos, mandai-me para vós, para que com os vossos santos nos ouve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentar-se, por favor, para os nossos vídeos. Boa noite. A partir do dia 12 de fevereiro, teremos missa na paróquia às 7 horas da manhã e após a missa, adoração do Santíssimo até às 17 horas. Quarta-feira, dia 25 de janeiro, às 19h30, seguimos com o quinto dia da novena do Sagrado Coração de Jesus. Próximo sábado, 21 de janeiro, a partir das 19h30, show de prêmio do grupo de jovem Carlos Acutis, no valor de R$15. Primeiro prêmio, um liquidificador. Segundo prêmio, uma pipoqueira elétrica. Terceiro prêmio, uma secadora, escova secadora, e no quarto prêmio uma TV de 32 polegadas. Tá? Em relação a esses outros prêmios, nós temos ainda 4 cartelas, tá? Para venda. Aqueles que puderem nos ajudar e ajudar os jovens, é só falar comigo no final da missa. Toda segunda-feira, às 19h30, nós temos aqui o nosso Santo Terço, tá? Estão convidados, né, a participar com a gente. Às quinta-feiras nós temos às 19h30 as nossas celebrações aqui na igreja, tá? Gostaria de agradecer as pessoas presentes na casa da Mãe Imaculada, né, nessa Santa Missa, que sejam sempre todos bem-vindos na casa da Mãe. Então, só reforçando, nós vamos, a partir da primeira quinta do mês de fevereiro, toda quinta, rezar a Santa Missa às 7 horas da manhã, na nossa matriz, Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, faremos a exposição do Santíssimo. O Santíssimo ficará exposto durante todo o dia e às 16h30, a bênção do Santíssimo Sacramento. A igreja na quinta-feira recorda a instituição da Santíssima Eucaristia. Então, nós vamos viver um dia dedicado à Eucaristia, que é, por excelência, a quinta-feira, o dia onde recordamos a instituição do Sacramento da Eucaristia.
Sintam-se convidados a participar conosco da Santa Missa, toda quinta-feira, a partir do dia 2 de fevereiro, e depois, durante todo o dia, o Santíssimo estará exposto. Aqueles que têm a disposição, nós estamos preparando uma escala de tal modo que o Santíssimo não fique sozinho exposto. Nós estamos preparando uma escala, você que tem disponibilidade, consegue organizar o seu cronograma, então deixe o seu nome na Secretaria Paroquial para nos ajudar com a adoração. Nós estamos organizando a escala de tal modo que a cada 1 hora, então, tem aqui 1 ou 2 pessoas para fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. E aqueles que não têm a disposição para permanecer 1 hora, então, mas sobrando tempinho na quinta-feira, se lembre, vou fazer uma visita para Jesus. Mesmo que seja 2 minutinhos, certamente Jesus fica muito contente com a nossa visita. Então vamos viver esta quinta-feira de adoração durante todo este ano, adorando Jesus presente na Eucaristia. E como o Reinaldo anunciou, no sábado, dia 21, os jovens da nossa paróquia, o grupo de jovens carnavutes, vão promover um show de prêmios em prol do retiro de carnaval, que acontecerá em fevereiro. Então nós queremos prestar essa ajuda aos nossos jovens, eles estão organizando o show de prêmios já anunciados, então não deixem de participar e colaborar com os nossos jovens. Nós ficamos muito tristes quando encontramos jovens nas drogas, jovens envolvidos no crime, e às vezes nós só ficamos tristes, mas não fazemos nada para ajudar os nossos jovens. O grupo de jovens é uma forma de ajudar os nossos jovens, de tal modo que eles não entrem nesse mundo, ou se entrar através do grupo de jovens, possam ser resgatados, regenerados, renovados pela graça de Deus. Então, se puder, nos ajude os nossos jovens a promover o retiro de carnaval, que faz tão bem para os nossos jovens. Então, no sábado, nós teremos o show de prêmios no Salão Paroquial. E também teremos os meninos durante então o show de prêmios, também as barraquinhas com algumas comidas típicas das festas, das quermesses que nós realizamos em nossa comunidade paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, abençoai o vosso povo, para que se afaste de todo mal e alcance o que deseja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sejam sempre todos muito bem-vindos à nossa comunidade, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Levante a mão. Aqui. Então, bem-vindas, bem-vindo também. Ali também. Então, venham sempre participar conosco, é uma alegria recebê-los aqui na comunidade Imaculada Conceição. Então, todas as quintas, a comunidade se reúne para celebrar a fé, celebrando a palavra, celebrando a Eucaristia. Venham sempre, ficamos muito contentes e felizes pela presença de cada um de vocês. Vamos saudar Nossa Senhora, padroeira da nossa comunidade, pedindo a sua intercessão e proteção, rezando. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós.